Você já parou para imaginar o que poderia ser tão terrível, tão abominável, a ponto de Deus ter decidido destruir completamente duas cidades inteiras? Cidades que, à primeira vista, poderiam ter sido prósperas e cheias de vida. Mas o que realmente se passava nas ruas de Sodoma e Gomorra? O que levou aquelas civilizações à condenação absoluta, sem a mínima chance de arrependimento ou salvação? Agora, tente visualizar o cenário. De repente, o céu se rasga e uma tempestade de fogo e enxofre começa a cair do alto, como se o próprio céu estivesse em guerra contra a terra. Chamas intensas e fumaça preenchem o ar, engolindo tudo em seu caminho, sem aviso e sem misericórdia. O que parecia uma cidade cheia de vida, logo se transformaria em um mar de cinzas. Isso é o que a Bíblia descreve quando fala da destruição de Sodoma e Gomorra, mas a pergunta que não quer calar é: o que realmente aconteceu por trás dessa sentença divina? Hoje vamos viajar ao coração desse mistério, mergulhar nos eventos que antecederam a queda dessas cidades e tentar entender o que Deus estava vendo, o que levou ele a uma decisão tão drástica. Vamos explorar não apenas a história, mas também as lições profundas e atemporais que ela nos oferece. Lições sobre moralidade, justiça, misericórdia e as consequências de um coração endurecido. Venha comigo enquanto desvendamos os segredos de Sodoma e Gomorra e refletimos sobre o impacto que essa história pode ter em nossas vidas hoje. Antes da destruição catastrófica que se abateu sobre elas, Sodoma e Gomorra eram cidades prósperas de uma maneira invejável, com tudo o que seria necessário para garantir um futuro longo e próspero. Situadas na região fértil do Vale do Jordão, essas cidades desfrutavam de uma localização estratégica entre o acesso ao Rio Jordão e as águas salgadas do Mar Morto. Elas estavam situadas ao longo de rotas comerciais vitais que ligavam povos e culturas, o que as tornava centros comerciais movimentados e essenciais para o comércio da época. Olhando de fora, Sodoma e Gomorra eram cidades em ascensão. As ruas eram movimentadas com mercadores, agricultores e artesãos, e as comunidades pareciam prosperar sob a abundância de recursos naturais e comércio. Era um local onde as sementes do futuro pareciam crescer em solo fértil, onde as chances de sucesso e continuidade eram imensas, mas como tantas histórias de grandeza, essa prosperidade não durou. À medida que as cidades cresceram, algo mais começou a tomar forma nas suas entranhas: a decadência moral, como uma lenta corrupção que vai se infiltrando nas fundações de um edifício. A moralidade de Sodoma e Gomorra foi progressivamente envenenada. O que antes parecia uma civilização promissora foi consumida pela ganância, pelo egoísmo e pela falta de compaixão. As pessoas começaram a se afastar dos princípios que garantem uma vida em comunidade, como a hospitalidade e a bondade. Em vez de estender as mãos aos necessitados e acolher o estrangeiro, passaram a agir com violência e desrespeito, não apenas uns com os outros, mas com qualquer um que se atrevesse a cruzar suas portas. Essa transformação sutil, mas devastadora, não passou despercebida aos olhos de Deus. Ele, que observa as cidades e os corações, viu o que estava acontecendo e, como um juiz justo, decidiu que era hora de investigar a fundo o que realmente estava se passando em Sodoma e Gomorra. Não foi uma decisão precipitada, mas uma resposta a um clamor crescente de maldade que chegava até ele. Deus estava atento a cada passo de uma cidade que, apesar de sua prosperidade externa, estava morrendo internamente, sem valores, sem empatia e sem respeito pela vida humana. E foi nesse cenário que a sentença divina foi posta em movimento. Uma sentença não apenas de destruição, mas de reflexão profunda sobre o que acontece quando uma sociedade se desvia dos valores fundamentais
da justiça e da compaixão. Deus, em sua imensa justiça e misericórdia, decide descer do céu para observar com seus próprios olhos o que realmente estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Ele não é um juiz apressado, que toma decisões sem compreender plenamente os fatos. Pelo contrário, Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que nenhuma sentença deve ser dada sem uma investigação justa. Ele não quer punir sem antes entender, com a totalidade de seu ser, a profundidade dos pecados que estavam sendo cometidos nessas cidades. É um ato de compaixão e de justiça, onde ele escolhe não agir de forma impetuosa, mas buscar uma compreensão total do que se passava. Para isso, ele envia 2 anjos disfarçados de homens, para que possam caminhar pelas ruas de Sodoma e Gomorra, observar o comportamento daquelas cidades e testemunhar pessoalmente a gravidade da maldade que se espalhava por ali. Esses anjos não são enviados apenas como mensageiros de destruição, mas também como instrumentos de julgamento e de revelação. É através deles que Deus iria perceber, sem sombra de dúvida, o que realmente estava acontecendo nas entranhas dessas cidades, as quais pareciam estar à beira de um colapso moral irreversível. A decisão de Deus não é impulsiva. Ele não se apressa a condenar, mas está disposto a dar uma última chance para a cidade. Ele não quer destruir sem antes oferecer uma oportunidade de salvação para aqueles que ainda possam ser alcançados. Em sua justiça divina, ele mostra que sempre há espaço para a misericórdia, mesmo quando o pecado parece ter se espalhado por toda parte. Este é um momento crucial na história, um ponto de virada onde Deus, em sua paciência, busca não apenas condenar, mas também prover uma chance de arrependimento para os justos. Essa escolha divina de investigar e não destruir, sem antes dar uma chance, revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele é justo, mas também cheio de compaixão. Ele não deseja a morte do ímpio, mas que todos se arrependam e vivam. E é justamente nessa tensão entre justiça e misericórdia que a história de Sodoma e Gomorra nos ensina sobre o coração de Deus, sempre pronto para oferecer a oportunidade de salvação, mesmo quando a destruição parece inevitável. A história de Sodoma e Gomorra toma uma virada surpreendente e cheia de ousadia quando o patriarca Abraão, conhecido por sua fé inabalável, se aproxima de Deus com uma proposta ousada, quase impensável. Ao ouvir sobre o iminente juízo que recairia sobre aquelas cidades, Abraão, movido por uma compaixão profunda, faz algo que poucos ousariam. Ele questiona Deus. Com coragem, ele se apresenta diante do Senhor e diz: "Será que vais destruir o justo com o ímpio?" Gênesis 18, 23. É um momento crucial, onde Abraão não se conforma com a ideia de que todos, justos e ímpios, seriam tratados da mesma maneira. Ele, em sua humildade, entende que a justiça divina é perfeita, mas também sabe que Deus é cheio de misericórdia. Abraão, então, ousa barganhar com Deus, buscando uma última chance para os justos. Com um coração cheio de esperança, ele começa a pedir pela cidade, reduzindo gradualmente o número de justos necessários para que a destruição fosse evitada. Primeiro, ele pergunta se Deus pouparia a cidade se houvesse 50 justos. Deus responde afirmativamente. Então, Abraão vai além, pedindo por 45, depois 40, 30, 20 e finalmente por 10 justos. A ousadia de Abraão é impressionante. Ele não apenas desafia a ideia de destruição, mas também demonstra uma fé inabalável de que, mesmo em meio à corrupção extrema, ainda seria possível encontrar vestígios de justiça. Ele intercede pela cidade, não por uma grande quantidade, mas pelos justos que ainda poderiam estar lá, aqueles que ainda poderiam se opor ao mal que dominava a cidade. Deus,
tocado pela ousadia e pela fé de Abraão, responde com uma generosidade surpreendente. Ele concorda em poupar a cidade se encontrar pelo menos 10 justos. Isso revela um aspecto profundo do caráter de Deus. Mesmo em meio à condenação, ainda há espaço para a misericórdia. Ele está disposto a poupar uma cidade inteira por causa de apenas uma pequena quantidade de pessoas que busquem o bem e a justiça. Deus não está apenas atento à imensa maldade de uma cidade, mas também àqueles que ainda buscam fazer o que é certo, mesmo quando o mal parece ser esmagador. Este momento entre Abraão e Deus nos ensina que, por mais que o pecado e a corrupção se espalhem, a intercessão e a fé podem trazer misericórdia. Abraão nos mostra que em nossos próprios momentos de crise, devemos ousar acreditar que Deus ouve nossa intercessão e está disposto a agir com compaixão, mesmo diante de uma situação aparentemente sem esperança. A história nos lembra que a misericórdia de Deus não tem limites e que até no meio da maior escuridão ainda há espaço para a luz da justiça e da bondade. À medida que a noite cai sobre Sodoma, o ar começa a pesar com uma tensão invisível, como se algo sombrio estivesse prestes a acontecer. É nesse cenário inquietante que 2 anjos, disfarçados de homens, chegam à cidade. Eles caminham pelas ruas sombrias, sem saber que o destino da cidade e de seus habitantes está prestes a ser selado naquela mesma noite. Ló, sobrinho de Abraão e homem justo, percebe a importância desses visitantes. Ele, com o discernimento e respeito de quem sabe reconhecer a presença divina, apressa-se em convidá-los para sua casa, oferecendo-lhes abrigo. Ló não sabe, mas aquele será o encontro que mudará o destino de Sodoma para sempre. Inicialmente, os anjos recusam o convite. Eles dizem que preferem passar a noite na praça da cidade, talvez para observar o comportamento dos moradores e testemunhar a verdadeira natureza daquele lugar. No entanto, a insistência de Ló, que pressente algo errado e teme pela segurança de seus hóspedes, acaba convencendo-os. Eles aceitam o convite e entram na casa de Ló sem saberem que a tranquilidade daquela noite estava prestes a ser quebrada por um mal indescritível que já pairava nas ruas. Assim que os anjos entram na casa, a paz que ainda restava em Sodoma se dissolve. Em questão de momentos, o comportamento daqueles que habitavam a cidade se revela de forma perturbadora e aterradora. Homens de todas as idades, de todas as partes da cidade, cercam a casa de Ló. Com gritos de selvageria e malícia, eles exigem que os anjos sejam entregues a eles para que pudessem abusar deles. O que parecia ser uma noite simples e comum se transforma em uma explosão de violência e degradação humana, um reflexo horrível da decadência moral da cidade. Aquelas ruas, que em outro momento poderiam ter sido calmas e pacíficas, agora estavam tomadas por uma multidão enfurecida, disposta a ultrapassar qualquer limite da dignidade humana. A violência que irrompe ali não é apenas física, ela é um grito de uma sociedade corrompida, em que os princípios mais básicos de respeito, compaixão e humanidade foram completamente abandonados. E esse caos tão desesperador não é um simples incidente isolado, mas um reflexo da total perda de valores de uma cidade que se afastou de Deus. Nesse momento, a cidade que havia sido próspera e cheia de vida agora revela seu lado mais sombrio. Uma sociedade imersa no pecado, na imoralidade e na violência. O mal, que se manifestava de várias formas, finalmente toma forma de maneira aterradora, deixando claro que a destruição não era apenas uma resposta a um único pecado, mas ao total abandono dos princípios que sustentam uma vida justa e harmoniosa. Diante da violência iminente e do perigo crescente, os anjos agem com uma rapidez impressionante. Eles não hesitam
cientes de que a destruição de Sodoma e Gomorra é inevitável, mas antes de tudo devem garantir a segurança de Ló e de sua família. Com um gesto poderoso, eles cegam os homens da cidade, que antes estavam enfurecidos e sedentos de maldade. Agora, atordoados e impotentes, os agressores não conseguem mais ver, e a multidão se dispersa em confusão, incapaz de continuar com sua violência. Rapidamente os anjos puxam Ló para dentro de casa, afastando-o daquelas ruas manchadas de corrupção e brutalidade. Com o perigo afastado momentaneamente, a urgência se torna clara. Saia da cidade imediatamente, ordenam os anjos, pois vamos destruí-la. A sentença já foi dada e não há mais tempo a perder. Ló, ainda com a esperança de salvar aqueles que ama, tenta apressadamente convencer seus genros, pedindo-lhes que saiam com ele, que fujam da cidade antes que seja tarde demais. Mas eles, céticos e zombadores, ridicularizam as palavras de Ló, considerando-o uma figura insensata, alguém que não entende a gravidade da situação. Para eles, as palavras de Ló soam como um mero exagero, uma piada em meio ao caos. E, assim, eles ficam para trás, ignorando o aviso que poderia ter salvado suas vidas. Quando o amanhecer chega, o cenário é desolador. A destruição de Sodoma e Gomorra já não é mais uma possibilidade distante. Ela é iminente, uma realidade que se aproxima a passos largos. Os anjos, em sua compaixão e autoridade, agem rapidamente. Eles arrastam Ló, sua esposa e suas 2 filhas para fora da cidade, com um único objetivo: garantir sua segurança antes que o juízo de Deus se abata sobre aquele lugar de maldade. O relógio está correndo e a ordem é clara. Não olhem para trás. No entanto, como muitas vezes acontece na vida, o coração humano tem dificuldades em seguir a instrução simples, mas crucial. A curiosidade, o apego ao passado e o peso das memórias de uma vida construída nas ruas de Sodoma fazem com que a esposa de Ló se sinta compelida a olhar para trás. Ela não resiste ao impulso, ao desejo de ver pela última vez o lugar onde viveu, a cidade que, embora corrompida, ainda guardava pedaços de sua história, suas raízes. No momento em que ela olha para trás, sua decisão se torna fatal. Sem aviso, a esposa de Ló é instantaneamente transformada em uma estátua de sal, um monumento silencioso e eterno ao preço da desobediência. Ela, que não conseguiu deixar para trás o passado, agora é parte daquele cenário de destruição, uma advertência gravada em sal sobre as consequências de não seguir as instruções de Deus. Sua transformação serve como um lembrete doloroso. O apego ao passado, muitas vezes, impede nossa caminhada em direção ao futuro, e a desobediência a uma ordem divina pode ter consequências irreversíveis. Essa tragédia não é apenas a perda de uma mulher, mas uma lição para todos nós. Quando Deus nos chama a seguir em frente, a não olhar para trás, devemos obedecer, pois o futuro que Ele tem preparado é muito mais importante do que qualquer apego ao que deixamos para trás. Enquanto Ló e suas filhas correm desesperadamente em direção à segurança, suas pernas fraquejam diante da urgência da situação. O céu acima de Sodoma e Gomorra se abre de forma aterradora. O que parecia ser uma noite comum, agora se torna um espetáculo de destruição sem igual. Uma chuva devastadora de fogo e enxofre desce do céu, como se o próprio juízo divino estivesse sendo lançado diretamente de Deus para cumprir uma sentença já decretada. As chamas consumem tudo em seu caminho, e o enxofre, como uma chuva abrasadora, se espalha por toda a cidade, envolvendo cada rua, cada casa, cada ser vivo. A destruição é total e implacável. Não há mais espaço para a vida onde antes havia prosperidade. A riqueza, a influência e os vícios de Sodoma e Gomorra agora são reduzidos a cinzas, a desolação de um mundo que escolheu viver à margem de Deus.
A cidade que um dia floresceu, que foi próspera e cheia de vida, agora é uma paisagem desolada e irreconhecível. As chamas implacáveis consomem não só os edifícios, mas os próprios corações daqueles que habitavam a cidade. Não há mais sons, não há mais movimento, apenas o eco de um juízo cumprido. O que restou são apenas ruínas carbonizadas e o cheiro de destruição que paira no ar. Lá de longe, em um ponto seguro, Abraão observa com o coração apertado e a alma em paz, mas também profundamente tocado pela visão do que está acontecendo. Ele vê a fumaça subir, espessa e densa, como a de uma fornalha, uma imagem que reflete a certeza de que o juízo de Deus se cumpriu. Abraão, que já havia intercedido por Sodoma, agora testemunha o resultado da decisão divina. A cena que se desenrola diante dele não é apenas um castigo aos pecados de um povo, mas a execução de um juízo sobre uma sociedade inteira que se afastou completamente dos princípios divinos. O juízo de Deus, como vemos em Sodoma e Gomorra, não se limita aos pecados individuais cometidos por pessoas específicas, mas é o reflexo de uma sociedade que, de maneira deliberada e contínua, rejeitou a justiça, a bondade e os valores dados por Deus. Não foram apenas os atos imorais ou os erros individuais que atraíram a ira divina, mas o abandono coletivo de tudo o que era bom e justo, o desrespeito pela vida humana e pela ordem divina. Essa cidade, com sua decadência, tornou-se um reflexo de tudo o que acontece quando uma civilização escolhe viver em total desobediência a Deus. O fogo que destruiu Sodoma e Gomorra é um símbolo do juízo final, mas também é um lembrete eterno de que, mesmo em meio ao caos e à violência, a justiça de Deus prevalecerá. O que restou após o fogo não foi apenas a destruição de dois lugares, mas uma lição para todas as gerações sobre os perigos de afastar-se dos caminhos de Deus e de viver em rebelião contra os seus princípios. O que a destruição de Sodoma e Gomorra tem a nos ensinar hoje? Em primeiro lugar, a importância da obediência a Deus e o perigo de negligenciar seus avisos. Também aprendemos sobre a intercessão e o poder da oração. Abraão, com sua fé e coragem, mostrou que podemos buscar a misericórdia de Deus em nome dos outros, mesmo quando tudo parece perdido. Além disso, a história nos lembra que o pecado tem consequências, mas também que Deus, em sua justiça, não deixa de mostrar misericórdia àqueles que o buscam com sinceridade. O olhar para trás, como fez a esposa de Ló, é uma lição sobre apego ao passado e como isso pode nos afastar do propósito divino para nossas vidas. Sodoma e Gomorra não foram destruídas por um único pecado, mas por um afastamento total e contínuo de Deus. Hoje, somos chamados a viver com integridade, a buscar a justiça e a misericórdia, e a nunca olhar para trás quando Deus nos chama a seguir em frente. Que possamos ser como Abraão, intercedendo pelos outros, e como Ló, obedecendo às ordens de Deus, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Se você se sente tocado por essa história, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Que a justiça divina nos inspire a viver vidas que honram a Deus todos os dias. Até a próxima!